Mensagem número 38, salvar-se, baseada na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, onde ele diz: palavra fiel é esta e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Emmanuel comenta: é digna de nota a afirmativa do apóstolo asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder. Os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz. Os egípcios desciam à decadência. Os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade, e a redenção por chama divina começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como reerguer-nos da treva para a luz. Salvar-se é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Então aqui, pessoal, a gente já vê logo na conclusão das reflexões de Emmanuel a concepção espírita do que significa salvação. Por quê? Porque a doutrina espírita ela não é salvacionista, no sentido de que ela não acredita que nós seremos conduzidos a uma situação paradisíaca por outro ser, seja ele quem for, mesmo que seja Jesus, que era o Cristo, que era o enviado divino, que chegou a ser e ainda é conhecido como Filho de Deus, mesmo ele não poderá fazer o nosso trabalho de purificação e de evolução espiritual. Esse trabalho, como diz Emmanuel, é intransferível. Cada ser terá que fazer o seu próprio trabalho de autorredenção através da purificação de suas marcas mentais, através da conquista das virtudes cristãs, trabalhando o seu campo íntimo, trabalhando o solo do seu espírito, para que esse ambiente interno se torne fértil para fazer com que as sementes evangélicas frutifiquem. Então aqui, Emmanuel diz muito claramente na sua conclusão que salvar é iluminar, ajudar e enobrecer. Ou seja, para nós que somos praticantes espíritas, salvar é isso, é contribuir no trabalho de iluminação, de apoio, ajuda, assistência e enobrecimento dos seres. E salvar-se, ou seja, salvar-nos a nós próprios, é simplesmente nos educarmos espiritualmente para podermos ter meios hábeis de também educar os outros. Porque aquele que não tem compaixão e sabedoria no seu coração não pode ajudar os outros a desenvolverem essas qualidades nas suas mentes e nos seus corações. E Emmanuel chega a essa conclusão baseado nessa passagem de Paulo aqui, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, onde ele diz que a palavra fiel é esta e digna de toda a aceitação,
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aqui nessa passagem, pessoal, cabem duas reflexões importantes. Primeiro, com relação à palavra fiel. Seria interessante que a gente examinasse com cuidado o significado dessa palavra para podermos compreender com mais profundidade e amplitude o que Paulo está querendo nos dizer aqui. E vejam que fiel significa aquele que cumpre seus contratos, que não engana, que demonstra constância. Então vejam, nós entendermos que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, né, nós acreditarmos numa palavra que é digna de confiança. Por quê? Porque Jesus realmente era o Cristo. Jesus realmente era o enviado que veio ao mundo para nos legar um caminho infalível que conduz à felicidade genuína, né? Aquela felicidade que as traças não roem e a ferrugem não comem. Então Paulo está chamando a atenção e reforçando, né, essa ideia, essa realidade de que realmente o primeiro ponto para que nós avancemos no caminho espiritual proposto pela doutrina espírita é crermos que realmente Jesus era e continua sendo o ser capacitado a nos conduzir até a perfeição espiritual. Então, por isso, essa palavra é fiel, né? Porque ela é digna de total confiança, ela é perfeita, ela é exata, podemos confiar. E uma outra palavra dessa passagem de Paulo, que é muito rica de significado para a nossa compreensão, é a palavra pecadores, sobretudo em sua origem latina. Porque é interessante entender que a palavra pecado, ela deriva de uma palavra latina, peccatum, que por sua vez derivava de um verbo latino também, pecco, cujo significado era tropeçar, dar um passo em falso, enganar-se. Olha que interessante. Então Jesus vem ao mundo para salvar os pecadores, significa nada mais, nada menos do que os ensinamentos evangélicos, eles, à medida em que são assimilados, evitam cada vez mais que nós tropecemos no caminho espiritual, evita que nós demos passos em falso no caminho espiritual, evita que nós nos enganemos na busca da felicidade, porque quem realmente amplia e aprofunda a compreensão dos ensinamentos evangélicos, essa pessoa ela tende cada vez menos a se enganar no que são os objetos ou as qualidades que devem ser cultivadas para que ele possa se aproximar cada vez mais da felicidade imperturbável que é prometida no Novo Testamento. Então guardemos isso, né? Os ensinamentos de Jesus são os ensinamentos que salvam os pecadores, porque à medida em que são melhor compreendidos, vão diminuindo a nossa cota de engano, a nossa cota de tropeço, a nossa cota de passos em falsos, né? E Emmanuel desenvolve em detalhes, né, essa ideia, já dizendo de saída que salvar não significa arrebatar os seres da lama da terra. Ou seja, Jesus, como nós já dissemos aqui no início dos nossos comentários, ele não tem como nos arrebatar da lama de nossas confusões, né? Para que nós de imediato sejamos levados a uma situação paradisíaca de paz. Não é assim que funciona. Jesus veio ao mundo para nos legar ensinamentos que, com o nosso próprio suor, com o nosso próprio trabalho, com o nosso próprio empenho no estudo, na contemplação e na reflexão, é que nós vamos conseguir
gradativamente purificar as nossas imperfeições, limpar nosso coração, clarear nossa mente, para galgarmos com nossos próprios pés as escadas da evolução espiritual. Então aqui já de saída Emmanuel desmistifica essa concepção imediatista de salvação. A salvação é um trabalho longo de autoaperfeiçoamento, é um trabalho longo de autoconhecimento. E Emmanuel desenvolve esse raciocínio já dizendo no segundo parágrafo que basta a gente observar que logo após a passagem de Jesus pelo mundo, a fisionomia íntima dos homens, de um modo geral, continuava a mesma. Ele cita, inclusive, os exemplos dos povos mais representativos daquela época. Os romanos, os judeus, os gregos, os egípcios, continuavam todos ainda, de um modo geral, havia exceções, obviamente, mas de um modo geral, coletivamente, continuavam todos com seus mesmos vícios, com suas mesmas limitações. Continuavam todos praticando ainda, de um modo geral, as mesmas ações não virtuosas. E Emmanuel cita isso não para nos desanimar, mas para mostrar que essa salvação a que se refere essa mensagem, ela não é um ato miraculoso de uma divindade que nos salva de uma hora para outra. Não. Essa salvação é o legado de um exemplo de Jesus, que nos mostra que tipo de ações, que tipo de falas, que tipo de pensamentos precisamos desenvolver em nossa vida cotidiana para podermos avançar no caminho espiritual. Vamos lembrar que já no lançamento da doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, no século XIX, na terceira parte, que é a parte intitulada das leis morais, uma dessas leis é a lei do trabalho, a outra é a do progresso. Ou seja, não há progresso sem trabalho. Nós precisamos trabalhar. Só que esse trabalho, que é aí abordado no Livro dos Espíritos, não é o trabalho aqui na forma como nós o compreendemos nesse nosso mundo material. Não é o trabalho profissional, não é o trabalho para ganhar dinheiro, é o trabalho no autoaperfeiçoamento, é o estudo, é a reflexão, é a meditação e, sobretudo, a prática do bem, que é a aplicação dos ensinamentos no nosso convívio cotidiano. Então, Emmanuel deixa muito claro para nós algo que é um conceito básico da doutrina espírita. A doutrina espírita não é salvacionista, a doutrina espírita é evolucionista, Por isso que Emmanuel nos diz aqui que os senhores, depois da passagem de Jesus, continuavam senhores e os escravos prosseguiam escravos. Mas ele chama atenção para um fato. Ele diz que, todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. Aí nós podemos pensar, puxa vida, ele diz que a fisionomia do mundo continuava a mesma e ao mesmo tempo afirma que o espírito humano sofrera profundas transformações. Mas aí, se nós refletirmos com mais cuidado sobre essas palavras de Emmanuel, nós vamos perceber que, de fato, após a passagem de Jesus, logo depois da sua crucificação, e até um pouco antes disso, ele conseguiu agregar em torno dessa sua liderança espiritual um movimento poderoso, de seguidores que perceberam a grandiosidade de suas palavras, que perceberam a verdade de suas palavras, que perceberam esse conteúdo salvador das palavras de Jesus e que se dedicaram de corpo e alma à prática dos ensinamentos. Então a gente já vê lá na antiguidade remota, lá naqueles primeiros momentos do cristianismo primitivo, seres que passaram a dedicar suas vidas ao cultivo do evangelho, mesmo sendo ameaçados pelos poderosos da época. Porque o cristianismo, nos seus primórdios,
ele foi considerado ilegal e foi perseguido. Seus seguidores eram atirados pelos romanos aos leões nas arenas, para a diversão do povo. O povo ficava assistindo os leões devorarem os seguidores cristãos. Mas a força dos ensinamentos de Jesus penetrou nos corações dessas pessoas com tanta intensidade que nem a morte as demovia, nem a morte as fazia desanimar da prática do Evangelho. Elas seguiam praticando o Evangelho, mesmo vendo muitos de seus companheiros de comunidade espiritual serem sacrificados. Mas as pessoas seguiam. As pessoas seguiam por quê? Porque, como disse Emmanuel aqui, apesar de o mundo ainda continuar, na sua maioria, padecendo das mesmas vicissitudes, já haviam seres que tinham sido fortemente despertados para o caminho espiritual e que não temiam praticar esse caminho proposto por Jesus, nem mesmo diante da ameaça de morte, E é por isso que Emmanuel diz que nesses movimentos, que surgiram lá nos primórdios e que vêm até os dias de hoje, passou pela Idade Média, passou pela Idade Moderna e agora mesmo no mundo contemporâneo temos ainda muitos cristãos sinceros, muitos praticantes sinceros da doutrina evangélica que continuam cultivando, como diz Emmanuel, a verdadeira fraternidade e as virtudes que vão levar à redenção de todos aqueles que se dedicarem a assimilarem de verdade, a assimilarem de coração os ensinamentos do Novo Testamento. É por isso que a gente poderia aqui fechar nosso comentário lembrando esse enunciado de Emmanuel, onde ele diz que salvar-se é converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. Então, vejam que a ideia de salvação aqui está sempre ligada à ideia de trabalho. E aqui Emmanuel ainda adiciona um adjetivo que reforça a ideia de trabalho, que é o adjetivo incessante. Trabalho incessante no bem. Ou seja, um trabalho sem desânimo. Um trabalho que não para, um trabalho que permeia toda a nossa existência. Ou seja, depois que nós nos propomos a ser praticantes do Evangelho, o que nos cabe fazer é não mais trabalhar de outra forma que não seja para o cultivo do bem, primeiro dentro de nós, compaixão, amor, alegria altruísta, equanimidade, paciência, generosidade, cultivar essas sementes dentro de nós para que elas possam brotar com força e serem elementos que não só nos ajudem a evoluir espiritualmente e a caminhar mais rapidamente para a perfeição espiritual e, consequentemente, para a felicidade genuína, mas também que possam nos transformar num facho de luz que contribua dentro das nossas possibilidades para a extinção do mal no mundo.